O programa de hoje começa com uma história inacreditável. Imagina você passar a vida inteira acreditando que você é filha de sangue da sua mãe e aos 26 anos você descobre que essa sua mãe, que você achava que era a sua mãe, não é. Foi exatamente o que aconteceu com a Jéssica. Ela descobriu há 1 ano e meio que não conhece a própria história, que a mãe dela não é mãe biológica, é a mãe que a adotou. Tudo começou depois que a mãe da Jéssica morreu. Um dia ela e uma cunhada começaram a arrumar as coisas da mãe e no meio dessa arrumação, olha que coisa, a cunhada da Jéssica encontrou 3 pulseirinhas. Sabe aquelas pulseirinhas que a gente coloca no bebê, na maternidade? Sabe? Ou quando a gente se interna no hospital com o nome? Pois é, a Jéssica encontrou as pulseirinhas do parto dela e dos irmãos. Aí vem a coisa mais incrível. 2 dessas pulseirinhas tinham o nome da Gildete, a mãe que a Jéssica achava que era a mãe dela, a mãe biológica. Só que havia uma terceira pulseirinha que tinha o nome de uma outra mulher chamada Edmar, que nem a Jéssica e nem essa cunhada nunca tinham ouvido falar. No começo a Jéssica não entendeu, né? Ela não queria acreditar, ela achou que podia ser coisa da cabeça dela. Só que um dia a Jéssica ficou intrigada com uma vizinha que falou assim: eu lembro quando a Gildete trouxe a Jéssica. Aí a Jéssica foi perguntar para o pai. E como já fazia muitos anos que a esposa tinha morrido, a mãe adotiva, ele achou melhor confirmar a história. E era verdade, pessoal. A Jéssica foi adotada pela família assim que ela nasceu. Aí, mesmo com um monte de dúvidas na cabeça, a Jéssica não ficou com raiva do pai, da mãe, de ninguém. Só que aquela pulseirinha criou na Jéssica a vontade de ir atrás da mãe biológica dela. Aquela pulseirinha era a única ligação que ela tinha com a verdadeira história dela, com a mãe que deu a luz a ela. Mas quem era essa mãe? Ela tentou de todo jeito, mas não conseguiu encontrar a mãe biológica. E é por isso que a gente está contando essa história hoje, porque no programa de hoje, esse encontro pode acontecer. A Jéssica, hoje ela vai poder, se ela quiser, conhecer a sua mãe biológica. Então eu vou explicar para você como é que tudo vai funcionar, tá, gente? Bom, a gente tinha que dar um jeito de trazer a Jéssica aqui para a Record, sem que ela desconfiasse que a gente está contando a história dela no Ar do Faro. Então a gente foi até ela e disse que ia ter um processo, uma seleção assim, para selecionar histórias aqui para os programas da Record, para o jornalismo. E ela veio, porque ela quer muito conhecer a mãe biológica e a verdadeira história dela. E a Jéssica, nesse momento, ela está numa sala, mostra lá, a gente está com uma câmera escondida, e ela está numa sala esperando para ser chamada para essa entrevista. Olha ela lá, esperando, sem saber de nada, ela não sabe que ela está no Ar do Faro. Todas essas pessoas que vocês estão vendo em volta dela são atores. E a produção falou para a Jéssica que a primeira fase dessa seleção era passar por uma entrevista. E ela já foi gravada. Então, olha o que a Jéssica sabe sobre a própria história. Olha que impressionante a história dessa menina. Imagina descobrir depois de tantos anos que a mãe que ela achava que era mãe biológica era adotiva. Olha o que ela vai contar. Meu nome é Jéssica de Souza Brandão. Descobri há mais ou menos 1 ano e meio que eu sou adotada e estou aqui à procura da minha mãe biológica. E a única pista que eu tenho é essa caixinha que minha mãe guardou durante esses 28 anos, que tem o nome de uma outra mãe, na qual é a minha mãe verdadeira. O ano passado, a minha cunhada já havia achado a pulseirinha do hospital, na qual tem o nome de menino, que era da minha mãe adotiva, e uma de menina, na qual tinha o nome de uma mãe, que não era minha mãe adotiva. Aí foi quando ela desconfiou. Jéssica, você não é adotada? Eu falei assim, não sou adotada. Ela falou, porque eu achei a pulseirinha do hospital, tem de 2 de menino e uma de menina. E a de menina tem o nome de outra mãe, não da sua mãe. Aí foi quando eu questionei meu pai, e aí ele me falou a verdade. Depois da perca dela, da minha mãe adotiva, eu fiquei me perguntando, eu ainda tenho uma mãe, eu ainda tenho uma esperança.
dela ter guardado as pulseirinhas de hospital, acredito que ela quis ter prova, né? E se eu quisesse procurar minha mãe verdadeira, biológica, eu ia ter uma pista, né? Porque tem o nome dela. Hoje eu procuro ela mesmo para ela saber que eu existo, né? Imagina você descobrir que foi adotada depois de adulta. Imagina como é que ela se sente, porque ela quer conhecer a mãe. Mas será que depois que ela ouvir tudo que essa mãe vai dizer, será que ela vai querer realmente? Quando ela souber o que aconteceu, será que ela vai querer mesmo encontrar a mãe? Não dá para saber. Mas antes da gente continuar essa história, eu queria agradecer uma pessoa muito especial, porque sem ela, a Jéssica não estaria aqui hoje. Eu estou falando, claro, da policial Maria Campos, essa mulher que faz um trabalho incrível há mais de 20 anos na busca por pessoas desaparecidas. A Jéssica procurou a Maria para que a Maria ajudasse a encontrar a mãe dela. E a Maria pediu a nossa ajuda para que a gente contasse essa história para você. Maria, como é que essa história chegou até você? Essa história chegou via e-mail, né, para minha equipe, e a gente estudou, a gente teve 2 vezes em Santo André atrás dessa história, tivemos na maternidade também, e foi 8 meses praticamente de investigação. E você conseguiu encontrar essa mulher de nome Edmar, que seria a mãe biológica da Jéssica? Vocês conseguiram? Sim, nós conseguimos localizar, sim. Conversamos com ela por várias vezes para bater as informações do qual a gente tinha e está confirmado, é mãe e filha, sim. Ela realmente é a mãe da Jéssica? Sim, ela é a mãe da Jéssica. Então, Maria, mais uma vez, parabéns por esse trabalho tão especial, tá? Obrigada. É uma honra ter você como nossa parceira aqui do programa, trazendo tantas histórias importantes, ajudando tantas pessoas a se unirem. Obrigado de coração, tá, Maria? Bom, para esse encontro acontecer, não bastava só encontrar a mãe biológica da Jéssica, mas a gente precisava saber também se ela queria reencontrar a filha, porque se essa mãe um dia entregou a filha para alguém, ela poderia não querer saber mais dessa filha. Então, a gente foi atrás da Edmar para saber o que aconteceu. A pergunta que a gente fez é muito simples. Por que a senhora deu a sua filha? A senhora tinha vontade de conhecer a filha? A senhora aceita o nosso convite de vir aqui para o programa para encontrar a sua filha? E olha, o que eu tenho para dizer para você é que ela aceitou sim o nosso convite e a produção está trazendo a mãe biológica da Jéssica para o palco nesse momento. Produção, pode trazer então a dona Edmar, porque a gente vai conversar com ela, ninguém está aqui para julgar o que ela fez, né? E vamos saber se ela quer encontrar a filha e depois se a Jéssica, ao ouvir tudo que essa mãe vai dizer, se a Jéssica vai também querer esse encontro. Então, seja bem-vinda, dona Edmar, bem-vinda ao Hora do Faro. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui, Edmar. Obrigado por confiar na seriedade do nosso programa. Como é para a senhora reviver toda essa história? Uma situação muito difícil até de falar. Porque são 27 anos, né? Então é muito tempo e eu esperava por isso, mas eu achei que nunca ia chegar esse dia. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, do fundo do meu coração. Antes da gente entrar no assunto, eu quero dizer que em nenhum momento a senhora será julgada nesse palco. Nem por mim, nem por nenhuma das pessoas que aqui estão. Eu sei. Ninguém sabe o que a senhora passou na época, ninguém estava lá no dia do parto, ninguém sabe da situação da senhora, então ninguém tem o direito de julgar e nem falar nada da senhora. Quem vai contar essa história pra gente é a senhora a partir de agora. Isso tudo só está acontecendo porque a sua filha, Jéssica, depois de 27 anos,
Ela quer ficar com o coração em paz, ela quer conhecer a própria história, ela quer conhecer a mãe biológica, a mãe que a colocou no mundo. A senhora está preparada para isso? Eu estou muito feliz por isso. Preparada eu não estou, mas eu sei que eu acho que eu vou aguentar. O coração aqui vai aguentar, sim. Então, vamos lá, eu não sei como vai ser esse encontro, não sei se ele vai acontecer, mas deixa eu começar perguntando para a senhora, a Jéssica não foi a sua primeira filha? Não. A Jéssica não. Não. A senhora já tinha quantos filhos quando ela nasceu? Eu já tinha 6. A senhora morava aonde nessa época? Quando eu engravidei dela, eu morava aqui em São Paulo, em Santo André. O seu marido era um marido violento? Comigo era assim, o pai dos meus filhos era bem violento comigo. Com essa pessoa, você teve 6 filhos? Isso. E você morava com ele em outro estado? Morava com ele em Minas Gerais, Francisco Dumont, que a gente morava. E aí você foi embora de lá? Eu larguei ele lá e vim embora aqui para São Paulo. A senhora trouxe os seus filhos? Eu deixei os meus 5 filhos com ele porque ele amava os filhos. Ele era um pai maravilhoso. Ele era um pai exemplar. Ele não deixava faltar nada em casa. E aí a senhora veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo. Aqui a senhora conhece uma outra pessoa, começa um novo relacionamento e... Eu fui passear na minha cidade, quando eu conheci o pai dos meus gêmeos, né? Conheci não, eu já conhecia ele lá. Só que eu tive um envolvimento com ele lá e engravidei de gêmeos, que eu tenho gêmeos, que hoje eles têm 31 anos. A senhora teve um primeiro relacionamento em Minas Gerais, onde a senhora sofria violência. Aí a senhora homem veio para São Paulo. com quem eu me casei. Aí depois aqui a senhora conheceu uma outra pessoa, teve 2 filhos. E depois a Jéssica é filha de um terceiro relacionamento? Isso. A senhora casou com essa terceira pessoa? Não. Eu tive um caso com ele, vamos dizer assim, uns 3, 4 anos a gente namorava, vamos dizer assim, sabe? Mas aí quando eu engravidei da Jéssica e eu fui falar para ele me disse que poderia ser de outra pessoa. E eu fiquei muito chateada com aquilo, porque eu só ficava com ele. Ele não acreditou que ele era o pai da Jéssica? Não, e nem assumiu também. Aí eu larguei de mão. Então a senhora estava grávida, 5 filhos ficaram em Minas, você tinha uma filha que você trouxe de Minas, mais os 2 gêmeos, e agora vinha a Jéssica. Vinha a Jéssica. O que deu na cabeça da senhora de dar a sua filha, de não criar a Jéssica? Quando eu engravidei da Jéssica, eu trabalhava como doméstica. E eu parei de trabalhar com 4 meses. Eu peguei uma anemia muito forte e aí eu não aguentei mais trabalhar e eu parei. Eu sobrevivia de doações das pessoas. A minha situação era muito difícil. Eu lavava roupa para fora, assim, tinha alguns rapazes que moravam perto de mim. Pegava a roupa deles, eu lavava e ganhava uns trocados para poder pagar o aluguel, a água e a luz, mas o que comer dentro de casa era muito difícil. Eu estava passando uma situação, muita dificuldade, com 3. Com 3 filhos para criar, e aí tinha chegado mais uma. O namorado tinha abandonado, não quis saber dessa filha. Isso. Quando que a senhora decidiu não criar a Jéssica? Quando que a senhora decidiu dar a Jéssica? Quando eu já estava quase perto dela nascer, eu decidi dar ela para doar, para uma doação, para uma pessoa que desse amor, uma pessoa que criasse ela com amor, para que ela não sofresse mais do que os outros estavam sofrendo junto comigo. Os outros já estavam com quase 5 anos, os gêmeos, e eu levava eles para a creche, né? Durante o dia eles tinham que comer na creche. Seus filhos não tinham nem o que comer na época? Nem o que comer. Inclusive, quando eu ganhei a Jéssica, que eu cheguei em casa, o que eu tinha para comer era uma torrada de uns pão que a vizinha tinha me dado, e eu fiz um chá de erva cidreira e dei para eles, e foi o meu alimento quando eu cheguei do hospital. A senhora decidiu dar a sua filha, e a senhora chegou a conhecer a mãe adotiva antes do parto? Não, eu conheci ela no dia que ela levou a Jéssica. Conheci uma enfermeira. Ela sabia da sua história? Sabia, eu contei para ela a minha história.
Eu contei para ela a minha história lá no hospital e expliquei para ela, eu tô te dando a minha filha para você criar ela com amor, como se fosse a sua filha. Porque eu não tenho condições de criar ela, de ver ela sofrer. E ela me prometeu, todo o tempo que ela quiser conhecer a mãe biológica, eu vou ajudá-la. Nesses anos todos, a senhora tinha esperança que um dia essa menina iria procurar a senhora? Eu tinha, mas eu ficava com medo dela não me querer, dela não me aceitar, da mãe, da moça que adotou ela não cumpriu o que ela tinha me prometido, você entendeu? Eu ficava com aquela dúvida, mas eu tinha uma esperança, Dona Edmar, desde o dia que a senhora deu a sua filha para a dona Gildete criar, a senhora nunca mais soube do paradeiro dela. Nunca mais. E a senhora acreditou que a dona Gildete iria, a partir do momento que ela começasse a entender, iria dizer que ela era uma filha adotiva. E que a senhora era a mãe biológica. Eu acreditava nisso, sim. Então, eu preciso contar uma coisa para a senhora, porque essa história agora vai começar a fazer mais sentido para a senhora. A Gildete, a mulher que adotou a sua filha, a Jéssica, ela faleceu há 7 anos. E ela faleceu sem contar para a Jéssica que ela era uma filha adotiva. Mas como que ela ficou sabendo? Você vai entender. Essa mãe, a dona Gildete, que faleceu há 7 anos, ela guardou uma coisa que pode ser uma pista de que ela queria um dia falar sim a verdade para a filha, que ela era adotiva e que você era a mãe dela. Eu vou mostrar para você e você não vai acreditar o que ela guardou, o que a dona Gildete, que faleceu há 7 anos, guardou. Eu quero ver se você conhece ou se a senhora lembra disso. Coloca, por favor, aqui para ela ver. É a pulseira do hospital. É a pulseirinha do hospital, onde ela nasceu, da Santa Casa de Santo André. Depois que a mãe adotiva da Jéssica faleceu, a Jéssica achou essa pulseirinha, que a senhora está vendo, que você de casa está vendo, e só há 1 ano e meio a Jéssica encontrou quando ela começou a mexer nas coisas da mãe. E foi por causa dessa pulseirinha, que a senhora está vendo, que a Jéssica começou a querer saber a verdade, porque até então ela não sabia de nada. Foi a senhora que entregou essa pulseirinha para a dona Gildete? Essa pulseira foi no braço dela, né? Que ficava um no braço da criança, outro no braço da mãe, né? E aí está a prova que a senhora é realmente a mãe dela. Como é que a senhora está se sentindo agora ao saber que a Jéssica... Muito feliz, né? Muito feliz e com o coração na mão. A senhora está me contando que a senhora passou por uma série de dificuldades, que a senhora não tinha nem o que comer na época. A senhora se arrependeu depois que a senhora entregou a sua filha? Quando a senhora voltou para casa, a senhora se arrependeu? Rodrigo, eu não vou ser hipócrita. Eu não me arrependi. Por quê? Porque eu dei ela por amor. Foi pelo amor que eu tinha nela como filha. Como eu senti, carreguei ela e tive ela, senti dor para ter ela. Ela nasceu de parto normal. Mas a senhora esperava que um dia ela soubesse a verdade. Que um dia ela soubesse a verdade e que me pudesse me perdoar, que é tudo o que eu quero. E a senhora não sabia do paradeiro dela, não. Muito menos que a mãe que a adotou nunca tinha contado. Nunca, não. A senhora quer encontrar a sua filha? É tudo o que eu quero. E quando a senhora encontrar a sua filha, o que a senhora vai dizer para ela? A primeira palavra depois de 27 anos. Me perdoa. E dizer que eu a amo ao mesmo jeito que eu amo todos os outros. Mesma coisa, sem inscrição nenhuma. Nenhuma. A senhora está pronta para isso? Tô. E se por acaso ela, depois de ouvir tudo o que a senhora tem a dizer, e se ela não quiser perdoar a senhora? Porque isso pode acontecer.
pode. A senhora está pronta para isso também? A gente sempre tem de estar pronta para tudo. Vou te falar, ó, eu nunca pensei que eu ia ficar sem a minha mãe, sem o meu pai. E Deus a levou todos os dois. Eu sofro muito até hoje por isso, mas eu tenho de aceitar. A mesma coisa agora da minha filha. Se ela não quiser me perdoar, eu vou entender ela. Vai doer muito, vai. Mas eu vou entender. Eu quero deixar bem claro para a senhora, já disse isso, vou repetir. Ninguém está aqui para julgar a senhora. Ninguém sabe o que a senhora passava naquele momento. Mas também ninguém sabe qual vai ser a reação da Jéssica quando ela souber que a senhora está aqui. Porque a Jéssica, ela não sabe de nada. Nada. Ela está aqui na Record achando que ela veio falar da história dela para ver se um dia a história dela vai ser contada em algum programa da Record. E o que vai acontecer é que a Jéssica vai ouvir a mãe dela falar, a versão da história da mãe dela. Porque a senhora já gravou com o nosso repórter contando essa história. Foi. Certo? Certo. Foi. Mas por que ela ontem. gravou antes? Porque essa gravação é a gravação que a Jéssica vai assistir aqui no palco. E a informação que a gente tem até agora é que ela tem vontade de conhecer a mãe, ela quer saber o que aconteceu. Por isso que está tudo acontecendo aqui. Mas eu não sei como ela vai reagir depois que ela assistir essa gravação. Quando ela souber de todos os detalhes e de tudo o que essa mãe já falou pra gente. Então, eu quero deixar bem claro que mãe e filha só ficarão frente a frente se a Jéssica quiser. Se ela achar que não quer te ver, não quer te abraçar, a gente vai aceitar e nós vamos entregar para ela um envelope com o seu endereço. Porque aí ela vai decidir depois, não aqui no palco, não aqui no programa, o que ela quer fazer, porque aqui as coisas são de verdade e a gente não vai maquiar e nem fingir encontro feliz. A senhora está preparada para qualquer resposta da sua filha? Estou sim. Eu estou sim. Então, vamos torcer para que ela esteja com o coração aberto, vamos torcer para que vocês possam começar a escrever essa história 27, 28 anos depois, tá bom? Me dá um abraço. Eu vou pedir então para a senhora ir ali atrás do telão, ali tem uma televisão para a senhora assistir, a senhora vai ver tudo o que vai acontecer.